Bom dia, amada Igreja do Senhor Jesus, a graça e a paz do Senhor nosso Deus. Que a graça e a paz do Senhor nosso Deus, querido, esteja sobre cada uma de vossas vidas nesse dia. E que essa palavra venha ao teu coração e ao meu coração, e que nós juntos possamos ser edificados para sermos segundo a imagem e a semelhança do Filho de Deus sobre essa terra. Romanos capítulo 12, verso 1 ao 2, diz assim a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Moldados por Deus, é a mensagem que o apóstolo Paulo, servo do Senhor, deseja que todos nós venhamos receber nesta manhã. Moldados por Deus. A alta temperatura produzida pelo fogo permitia aos ferreiros moldar as mais poderosas espadas para as batalhas no passado. Aqueles ferreiros que conseguissem acertar a temperatura certa para moldar o aço mais resistente era o mais bem pago daquela época. Paulo, andando pelo mundo em suas viagens missionárias, pôde observar esses pequenos detalhes em sua época e, sendo usado pelo Espírito de Deus, fala sobre a moldura em um dos últimos capítulos de sua carta escrita aos irmãos romanos. Algo bem interessante, querido. Deus revela ao seu servo, o apóstolo Paulo, a formação ou conformação. Paulo, andando pelo mundo na sua época, como um missionário do Evangelho, e sendo alguém que onde ele chegava, ele procurava ver e ele procurava aprender com as obras que o próprio Deus mostrava para ele. Paulo, observando o ferreiro formando as espadas, formando os utensílios de guerra, Deus fala com Paulo. E é bem interessante, querido, porque quando Paulo escreve essa última carta, aliás, escreve esses últimos capítulos do livro de Romanos, Deus traz à memória a respeito daquilo que os irmãos estavam passando lá em Roma. Era pressão de todos os lados, perseguição, morte, aflição, perspectiva de que muitos não iriam durar muitos dias. Paulo, vendo toda aquela situação, Deus começa a falar com ele, ele observando alguém moldando uma espada no fogo. E de repente, querido, Deus, usando o apóstolo Paulo, começa a falar a respeito da forma que Deus queria que o seu povo, que seus filhos, que as suas filhas ficassem. Qual era a forma que Deus desejou sempre para os seus? A forma de Cristo. Assim como Cristo foi formado e moldado pelo fogo, todos aqueles que aceitam o Senhor também serão formados e moldados pelo fogo. Porém, serão a imagem e a semelhança do Filho de Deus, a respeito de testemunho de vitória. Deus começa a usar o seu servo para falar sobre conformação, ou seja, sobre as formas que o mundo tenta moldar os cristãos daquela época. Ao observar com os olhos do Espírito Santo, que muitos cristãos daquela época já estavam se conformando, literalmente, estavam entrando na forma do mundo, ou seja, a mente de muitos já estavam achando as práticas mundanas normais. Paulo exclama dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Em outras palavras, Paulo está lembrando os irmãos que eles foram arrancados do mundo para serem semelhantes a Cristo. Eles foram tirados do mundo, da forma do mundo, do costume do mundo, da, maneira que o mundo se comportava, para ser como Cristo.
Agora eles iriam ser colocados em outra forma, moldados pelo fogo do Espírito Santo, e iriam ser semelhantes a Jesus. Provas de fogo viriam, mas quanto mais prova de fogo vinha, mais eles eram cheios do Espírito Santo. A forma que eles estavam sendo postos para serem conformados era a forma de Cristo a partir de agora. Quando muitos olhassem para eles, não iriam ver mais suas formas de vida antiga, as práticas mundanas. Agora eles iriam ver a imagem de Cristo Jesus em suas vidas e seus corpos. Assim como o ferreiro molda a espada para ficar do jeito que ele quer, o próprio Deus estava moldando os cristãos daquela época, daquela cidade, para ser do jeito que ele queria. E isso não é diferente do dia de hoje. Como Deus formou, como Deus moldou aquela igreja poderosa, Deus está moldando cada um de nós hoje. Onde nós estamos, na situação que estamos, muitos estão no leito da enfermidade, muitos estão numa situação extremamente difícil, mas é Deus, querido, com o seu fogo nos moldando, para nós sermos conforme a imagem do Filho dele, vivendo pela fé, vivendo cheio do Espírito Santo de Deus, vencendo todos os dias, não única e exclusivamente pela capacidade humana, mas pela fé no Senhor e pela dependência dele. Quando Paulo diz, e não vos conformeis a este mundo, ele está falando sobre a maneira que as coisas estavam naquela época, que na verdade não é muito diferente dos dias atuais. Tudo que Deus condena, o mundo aprova. Naquela época era do mesmo jeito, irmãos. Tudo que Deus condenava, o mundo aprovava. Hoje, tudo aquilo que Deus condena, o mundo está aprovando. As coisas, querido, que outrora nós víamos nitidamente dentro do contexto bíblico, que eram reprovadas por Deus, hoje estão sendo aprovadas pelo homem, que diz que é Deus que está aprovando. E, na verdade, Deus não muda. Ele continua sendo o ferreiro, dono do fogo. E no meio de tudo isso, ele continua moldando os seus. Não importa o que você esteja passando, deixa ele te moldar. Deixa ele te moldar para ser conforme o que ele quer para você. Paulo logo em seguida revela qual a vontade do Senhor para a vida dos que aceitaram a Jesus como o único suficiente salvador de suas vidas. Ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Assim como o ferreiro no fogo molda a espada do jeito que ele quer, assim Deus estava levando os irmãos a se tornarem semelhantes ao seu Filho amado, ao Filho amado de Jesus, quando este esteve sobre a terra. Assim como Cristo, querido, foi um testemunho de justiça, de santidade, aquele, querido, que era diferente do mundo, assim Deus deseja que nós venhamos ser também. Assim como Deus estava levantando os irmãos, levando os irmãos a se tornarem semelhantes ao seu Filho, naquela época Deus também está levando muitos a serem moldados pelo fogo para ser semelhante a Cristo nos dias de hoje. Nós somos a igreja do Senhor. Nunca se esqueça disso. Quando Deus usa Paulo, ele diz, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tudo o que o Senhor sempre quis e continua querendo é que sejamos conforme Ele quer. Conforme Ele moldou o Filho dele sobre essa terra. E Jesus, sendo Filho de Deus, foi obediente. Alguns dizem, mas era Filho de Deus. Pois é, mas ele podia decidir não querer ser como Deus queria que ele fosse. Hoje nós temos essa escolha. Deixar ser moldado por Deus ou deixar ser moldado pelo mundo. Tudo que o Senhor sempre quis e continua querendo é que estejamos conforme Ele quer, para podermos experimentar o melhor dele sobre nossas vidas. Nem que para isso sejamos levados à prova do fogo, para sermos moldados pessoalmente por Ele, como ferreiro, para experimentarmos o melhor dele sobre essa terra. Não importa, irmão, o que você esteja passando, deixa Ele te moldar para ser como Ele quer, pois Ele sempre teve e terá o melhor dessa terra para te dar. Receba essa palavra de conforto e aguente, saiba que esta prova de fogo é para te tornar um melhor servo de Deus. E você, quando sair dessa prova, vai ser uma ferramenta poderosa nas mãos desse Deus poderoso. Que Deus te abençoe nesse dia. Descansa nessa palavra, em nome de Jesus de Nazaré. Amém, amém e amém.